Eu aceitei esse emprego porque pagava adicional noturno e ficava longe da cidade. Base isolada no deserto, turno da madrugada, ouvindo estática de satélite por 8 horas. Minha função oficial era monitorar os sinais de rádio da Artemis II. Minha função real era não dormir e preencher planilha. Até aquela quinta-feira. Agora estou trancado na sala de monitoramento há 40 minutos e o exército não deixa eu sair. Meu celular foi confiscado. Um áudio não para de tocar no equipamento e eu não consigo desligar. Eu só queria terminar meu turno e ir embora. Agora não sei o que vai acontecer comigo. A base fica a 230 quilômetros do núcleo urbano mais próximo. Sem sinal de celular, sem vizinho, sem nada. O contrato dizia técnico de monitoramento de radiofrequência. O RH nunca explicou direito o que era isso. Eu precisava do emprego, assinei. E fui jogado num turno de madrugada sem treinamento presencial. Meu supervisor aparecia uma vez por semana, assinava uns papéis e sumia. O resto do tempo era eu, o equipamento e o som constante de estática vindo do rádio. Em 3 meses de turno, antes da Artemis II decolar, nenhuma variação havia sido registrada. O manual dizia que isso era normal. Eu aprendi a acreditar no manual. A Artemis II tinha decolado fazia uma semana. Minha função era registrar qualquer variação nos sinais de rádio da missão e reportar por formulário interno. Desde o lançamento, nada diferente. Estática constante, previsível, chata. O relatório de meia-noite era sempre igual, sem anomalia detectada. Sistema dentro dos parâmetros assinatura, carimbo, salva o arquivo. Naquela quinta-feira, às 2 da manhã, fiz café na sala ao lado. Eram exatamente 4 minutos de intervalo, cronometrado, porque o protocolo não previa pausa oficial no turno. Voltei, sentei, coloquei o rádio no modo de escuta ativa, estática, todo dia igual. Aquela quinta-feira começou exatamente assim. Café, cadeira, rádio, estática. Nada diferente, por enquanto. Às 2h47, o sistema travou por 3 segundos. Tela preta. Ventilador acelerou. Voltou. Isso tinha acontecido antes. Problema de energia da base. Preenchi o campo de ocorrência no formulário, coloquei instabilidade elétrica sem impacto operacional e salvei. Não liguei para o supervisor. Não valia a pena acordar ele por isso. Foi quando eu percebi que o ícone do software tinha mudado. Não era o logo de sempre. Era uma versão diferente, mais nova, com um número de versão que eu nunca tinha visto. O sistema tinha atualizado sozinho durante aqueles 3 segundos, sem conexão com servidor externo, sem ordem do RH, sem chamado aberto, sem autorização de ninguém. Eu fiquei olhando para a tela uns 2 minutos, sem saber o que fazer. O protocolo dizia para reportar qualquer alteração não autorizada no sistema, mas era quase 3 da manhã. Eu teria que ligar para o supervisor. Ele ia ficar bravo, ia pedir relatório, ia demorar. Decidi explorar primeiro. Se fosse coisa simples, eu resolvia sozinho. Tinha uma pasta nova na área de trabalho. Nome: ARQ Futuros. Eu nunca tinha criado essa pasta. Ela não existia antes da atualização. Abri. Dentro havia 23 arquivos de áudio, todos com nomes no formato de data. Fui olhando um por um. As datas iam do dia seguinte até 3 semanas à frente. Arquivos de áudio datados do futuro. Abri as propriedades do primeiro arquivo, tamanho normal, formato padrão do sistema. Nada de errado tecnicamente. Mas a data de criação constava como amanhã, às 4h30 da manhã. Eu olhei para o relógio do computador. 2h58 da manhã de hoje. Aquele arquivo tinha sido criado 6 horas no futuro. Meu estômago virou. Se você está ouvindo isso agora, deixa o like antes de continuar. O algoritmo enterra esse tipo de conteúdo e eu preciso que você ajude a segurar esse sinal no ar. Fui direto para o último arquivo da pasta. Data de amanhã. Duração: 3 minutos e 42 segundos. Olhei para o relógio. Faltavam exatamente 3 minutos e 42 segundos para o fim do meu turno. Aquele arquivo durava precisamente o tempo que eu ainda tinha de plantão. Minha mão travou em cima do mouse por quase 1 minuto. Eu sei que não devia ter dado play, sei disso agora. Mas eram 3 da manhã, eu estava sozinho. E aquilo não fazia sentido nenhum. Precisava ouvir,
Coloquei o fone, dei play, e o primeiro som que saiu não era estática, não era sinal de rádio, não era nada do espaço. Era o barulho da minha própria cadeira rangendo. O áudio estava gravando o interior da sala. Dava para ouvir o ventilador do computador, o zumbido do no-break, o som do meu próprio café esfriando na caneca. Tudo em tempo real, mas gravado num arquivo datado do futuro. Algo estava captando o ambiente interno da base naquele momento. Não de fora, de dentro. E tinha feito isso antes de eu dar play. Eu tirei o fone e fiquei em silêncio. Olhei para a câmera de segurança no canto da sala. A luz vermelha estava acesa, normal. Olhei para os painéis de equipamento nas paredes. Tudo normal. Mas o áudio continuava tocando no software. Eu conseguia ver a barra de progresso avançando na tela. E então, no meio da estática, uma voz. A minha voz. Dizendo uma palavra só: corre. Não fecha esse vídeo agora. O que acontece nos próximos 2 minutos é o motivo pelo qual esse plantão nunca entrou em nenhum relatório oficial. Foi quando ouvi o barulho lá fora. Veículos, mais de um. Me levantei, fui até a janela e havia 2 caminhões militares parados na entrada da base com os faróis acesos. Homens fardados desciam. Eu nunca tinha visto militar nenhum na base em 3 meses de turno. Eram 3h38 da manhã. Fui ligar para o supervisor e lembrei que meu celular não pegava sinal. Fui até o telefone fixo da sala. Linha morta. Voltei para o computador para mandar e-mail interno e a internet tinha caído. O áudio ainda tocava. Na tela, a barra de progresso mostrava 52 segundos restantes. Do lado de fora, ouvi passos no corredor. A porta abriu antes de eu conseguir me mover. 2 militares entraram sem se identificar, sem explicar nada. Um foi direto para o computador e desconectou o equipamento da tomada. O áudio cortou no meio. O outro ficou na porta e disse apenas: "O senhor vai precisar nos acompanhar." Eu perguntei por quê. Ele não respondeu. Eles confiscaram o rádio, o HD externo, meu caderno de anotações e meu celular. Me levaram para uma sala sem janela na outra ala da base que eu nem sabia que existia. Disseram para eu aguardar. Não disseram quanto tempo. Não disseram o que tinha acontecido. Não disseram se eu podia ir embora depois. Só, aguarde. Fiquei naquela sala por 4 horas. Ninguém entrou. Ninguém explicou nada. De manhã, um civil de terno apareceu com um documento para eu assinar. Termo de confidencialidade. Não podia comentar sobre nenhuma ocorrência daquele turno com ninguém, incluindo família. Eu perguntei o que tinha acontecido com o arquivo de áudio. Ele fechou a pasta e saiu. Me liberaram às 7 da manhã. Meu crachá foi desativado na saída. Recebi uma ligação do RH 2 dias depois, dizendo que meu contrato tinha sido encerrado por reestruturação operacional da unidade. Me pagaram tudo certinho. FGTS, aviso prévio, tudo na conta. Como se quisessem garantir que eu não tivesse motivo nenhum para reclamar. Mas tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar. O áudio durava 3 minutos e 42 segundos, exatamente o tempo que faltava para o fim do meu turno quando eu abri o arquivo. Isso significa que ele foi criado sabendo quanto tempo eu ainda tinha de plantão. Algo sabia meu horário de saída antes de eu abrir aquela pasta. E se aquele arquivo não era um registro do futuro? Se era um prazo? Se alguém, ou alguma coisa, precisava que aquele áudio terminasse antes de eu ir embora? E o exército chegou exatamente para garantir que isso não acontecesse. Eu devia ter corrido. Agora, eu nunca vou saber o que ia tocar nos últimos 52 segundos. E isso me tira o sono até hoje. Saí desse turno sem entender nada e sem poder falar nada. Se você teria coragem de sentar naquela cadeira, colocar o fone e dar play num arquivo datado do futuro, se inscreve no CLT do Submundo e deixa o like. O próximo plantão é ainda mais pesado.